palavra deixando uma pergunta no ar. E você responde para você mesmo ou para a pessoa que está do seu lado, se você quiser. Deus olha para todos de forma igual? Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós temos aqui algumas referências, tá, Rodrigo? Bem rápido, tipo uma metralhadora. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, Gálatas 3, 28, a palavra de Deus diz: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Atos capítulo 10, versículo 34, a palavra de Deus diz: então abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. É isso? Estou lendo certo aqui? Não, aqui acho que era Tiago, tá? Acho que eu falei errado, galera. Tá certo? Glória a Deus. Então esses trechos que nós acabamos de ler, diz que Deus não faz distinção de pessoas, tanto aqui na congregação, quanto, não é congregação, né? Igreja, quanto também na sociedade, porque Deus amou o mundo, não é verdade? O mundo inteiro. Então Ele não faz acepção de pessoas. Obviamente nós entendemos, e às vezes as pessoas têm dificuldade para entender e reconhecer, que existem sim diferenças sociais, desigualdades. Deus, Ele destaca que acima de tudo isso, diante dEle, nós somos iguais, nós temos o mesmo valor, como pessoas e seres humanos, amém? E que todos nós temos a oportunidade de entrar em sua presença, não importa a sua etnia, a sua condição financeira, o nível de conhecimento acadêmico que você tem ou o que você faz. Nós entendemos e compreendemos que a oportunidade de chegarmos na presença de Deus, ela é para todos, e todos nós temos uma oportunidade de vivermos cheios do Espírito Santo de Deus, que nós temos uma oportunidade, vou falar de novo, de ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, e ter a capacidade em Deus de passar por processos, e esses processos nos levam a ter uma vida de santificação, e que talvez esse processo não seja o mesmo para todos nós, pode ser diferente, pois Deus usa várias maneiras para o mesmo objetivo, amém? Que é conhecer a Deus, que é se curvar aos pés de Jesus, e ter uma oportunidade de permanecer, e não só entrar, amados, como nós entendemos na nossa caminhada, não só entrar uma vez na presença de Deus e parece que depois você sai, mas entrar e ficar lá, porque muitas vezes nós entendemos que entrar na presença de Deus é participar do mover de Deus na igreja. Não só isso, amados, isso sim é muito bom, é um combustível para nós, talvez seja um start inicial. Sabe aquelas pessoas que de repente precisam só de um empurrãozinho, que ela está se esforçando, ela está buscando, e de repente aqui, numa palavra, num louvor, num movimento de oração, ela entra na presença de Deus de fato, e entrega todo o seu coração, sem ter vergonha de quem está do seu lado, à direita, à esquerda, na frente ou atrás. Mas você sabe que nesses momentos o que mais importa é a presença dEle. A gente sabe que existem pessoas que são mais reservadas, que se preocupam com a sua autoimagem, a maioria, né? Se preocupa com a sua autoimagem. Outros são mais dados. Mas quando Deus Ele fala, a gente meio que perde as estribeiras, sim ou não? E às vezes a gente pode tentar segurar isso para falar, não, eu vou perder as estribeiras aqui, o que os outros vão achar? Mas quando você
se importa na grande realidade com que Deus está se importando, as pessoas que estão ao seu redor naquele momento não têm tanto peso na sua vida. Então gostaria de dizer para você nessa manhã, que se Deus toca no seu coração, deixa Ele tocar. Não resista contra o Espírito Santo de Deus. A frase, sede santos porque eu sou santo, quando nós lemos isso, meio que no sincretismo religioso que nós vivemos, a gente já começa a imaginar santo é uma imagem. Santo é um objeto de adoração. Ou santo é aqueles que andam todos de branco por aí. Inclusive, nada contra qualquer crença, qualquer religião aqui, mas nós estamos aqui para falar também da palavra de Deus, que é uma verdade. E passando de carro, eu e a Suelen vimos que está abrindo muito, né? Centro de terreiro, de umbanda e tal. Eu sei que Deus dá o livre-arbítrio para cada um escolher o que bem quer. Então às vezes você vê aquelas pessoas de branco, aí você fala o quê? Pai de santo, é santo. E às vezes nessa mentalidade, na rotina do dia a dia, se alguém perguntar para você, você é santo? O que você responderia? Você é santa? Porque às vezes tem até uma maneira que na novela também naqueles tempos era apresentado, né? Falava, ai santa, ai não sei o quê. Meio que, no meu entendimento, amados, na minha percepção, parece que essa palavra foi meio banalizada, amém? Ou uma coisa meio religiosa. Mas a pergunta que eu faço para você, você é santo? Porque se a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo, em 1 Pedro 1,16, significa que Deus nos chama para a santidade. E por muitas vezes, nessa religiosidade, nesse entendimento, no sincretismo religioso que nós vivemos, a gente acaba tendo até vergonha, às vezes, de falar, eu sou. Ou pelo menos eu busco ser, pois isso é um estilo de vida, não é um objeto de adoração, não significa do jeito que eu me visto, assim que eu estou falando de roupa branca, né, no caso, ou alguma coisa assim, ou uma túnica sacerdotal, mas é um estilo de vida que Deus, Ele olha para dentro de mim, e Ele sabe o que eu penso, e Ele sabe os desejos do meu coração. Então nós começamos a entender que esse convite é feito para aqueles que são seguidores de Jesus. A palavra santo ou santidade que seja, dá para nós entendermos que é mais ou menos assim, ser separado do pecado e ter uma vida dedicada a Deus. Assim como Deus, Ele é santo. Não se trata de você querer ser perfeito, mas de um processo contínuo que nós temos que ter, de busca pela santidade de Deus, refletindo e pensando sobre qual seria o caráter de Cristo em mim, que agrada ao Pai. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Uma vez eu ouvi, nunca mais esqueci, amados, não importa se você não tem muito conhecimento ou se você tem muito conhecimento teológico, mas em certas situações que você precisa tomar uma decisão na sua vida, no cotidiano, a pergunta que eu ouvi, que esse pastor ele fez, eu uso para mim é a seguinte: será que Jesus faria isso que eu quero fazer? Então, muitas questões já são respondidas quando você se questiona. Será que Jesus faria dessa maneira? Será que, se for sim, glória a Deus, paz no coração, vai lá e faz. Se não, reflita sobre isso e peça para Deus te capacitar, amém? Em nome de Jesus. Então não se trata de você ter uma cobrança excessiva de você mesmo, porque nós vemos que quem se cobra mais da medida, acaba se destruindo, acaba querendo alcançar algo que é inalcançável, e isso faz nós nos comportarmos de duas maneiras: ou ser muito hyper religioso, ou você desistir de tudo e falar, não é para mim. Só que nós temos algumas implicações, vamos dizer assim, quando nós ouvimos a palavra,
Nós entendemos que existe um chamado então para a santidade, e aí você precisa entender quais são os caminhos que você deve tomar e seguir. A santidade de Deus, amados, acaba sendo um padrão de Deus para nós, para os cristãos, que nós somos chamados para imitar a Jesus, sim ou não? Então o caráter de Deus é o primeiro tópico aqui, para que nós possamos analisar qual é o perfil daqueles que desejam andar com Deus. A santidade de Deus é o padrão que os cristãos são chamados a imitar, porque Deus ele é puro, Deus ele é justo, e ele também é amoroso. Então por muitas vezes, amados, nós olhamos para a Bíblia, nós seguimos um rito, vamos dizer assim, religioso, de estarmos aqui de sexta, domingo, e nos eventos da igreja, na agenda da igreja, e glória a Deus por isso, porque a igreja é a vontade de Deus para nós. Só que por muitas vezes, amados, quando você está no seu dia a dia, uma pessoa que não conhece Jesus, acaba não vendo Cristo nas nossas vidas, porque às vezes a gente responde de maneira muito ríspida, às vezes nós não temos paciência com as pessoas, às vezes situações que nos pegam de surpresa, nós temos uma reação que não é esperada e faz parte da jornada. Só que uma coisa é você reconhecer isso e querer mudar, outra coisa é você reconhecer isso, talvez não ter percepção disso, ou talvez não querer mudar. Então nós colocamos uma capa de religiosidade, vigiamos muito bem quando nós viemos para a igreja, só que se você vive e você segue a Deus de forma integral, amados, na sua vida, o que seria isso? Ser integral para Deus é quando você vem na igreja, é quando você vai para sua casa, é quando você vai para um restaurante, é quando você vai numa festa de aniversário, é quando você conta uma história para o seu filho dormir, é quando você ouve a sua esposa, quando você chega do trabalho cansado, é quando a esposa está cansada também, e ela entende o seu marido que está cansado. Isso é ser integral na obra de Deus, amados. Quando a gente fala obra de Deus, nós entendemos de duas maneiras: a obra dentro da igreja, que deve ser edificada e feita, mas uma obra, quando nós olhamos de uma forma um pouco maior, pode ser a obra que Deus tem na nossa vida. E a obra que Deus tem na nossa vida talvez seja mais importante do que simplesmente um título eclesiástico. Quem está comigo, diga amém. Porque eu, particularmente falando, passo 2, 3, 4 horas dentro da igreja. E o restante, o que eu faço? Então você, homem de Deus, que é o sacerdócio da sua casa, não é machismo, amém, amados? Estava explicando isso para uma pessoa esses dias, dizendo que a visão de Deus para nós é perfeita. Porque se a sua esposa, ela olha para você, vê suas limitações, vê as suas falhas, mas vê um desejo ardente de ser melhor, um cara que corre atrás, um cara que se esforça, um cara que busca Deus, um cara que não busca conselho dos ímpios, e sim na sabedoria que está na palavra de Deus, cara, ela vai confiar em você, sim ou não, mulheres? Porque é segundo o coração de Deus, não do homem carnal. E quando ela tem essa afeição, e quando ela vê essa proposta, e quando ela enxerga essa liderança, vamos dizer assim, na sua vida, ela fica disposta a te acompanhar, sim ou não, mulheres? Então, quando nós falamos a palavra submissão, é uma palavra que eu posso dizer, ao longo da história, foi usada de maneira errada. Existe machismo ou não no mundo? Existe, claro que existe. O homem usou a liderança dentro de um casamento de forma errada? Claro que sim. Só que eu não posso usar esse pedaço da verdade para querer chegar e usar isso com um viés, amados, de, como eu posso dizer assim,
adulterar uma verdade que é tão pura e genuína. Então, quando a gente fala, quando está escrito na palavra que a mulher deve ser submissa ao homem, é um homem que está disposto a morrer pela sua família, pela sua esposa e por Jesus. Primeiro por Jesus, porque se ele está disposto a morrer por Jesus, o resto é consequência, sim ou não? Então ela olha isso e fala, essa pessoa está disposta a morrer por mim, então nesta missão eu estarei submetida a isso. E aí existe um equilíbrio perfeito, amados, que nós entendemos que a chamada na nossa vida, a santidade, ela tem que ser integral nas nossas vidas. Se na nossa casa há um desequilíbrio, que é ali o centro, né, da nossa vida, acho que o resto vai desmoronar também. Faz sentido ou não, amados? Família é muito importante. E se Deus dá graça para a gente ter uma família saudável, o resto que está ao nosso redor também vai ser. Então nós temos que ter um caráter de Deus, principalmente nos nossos lares. É uma característica de quem busca a santidade. Nós também devemos buscar continuamente a Deus. Eu entendo que, assim como as estações do ano, nós vivemos em verão, outono, inverno, primavera, nossa vida espiritual também passa por momentos, mas que esses momentos você possa passar em Deus, amém? Então a santidade, ela não é um estado que se alcança de uma vez só, mas ele é um processo de crescimento espiritual. Então não desista. Se você começou às vezes pegando fogo, talvez hoje você não esteja tão assim, mas o importante é você estar sendo contínuo na sua busca na presença de Deus. Separação do mundo, ser santo implica em se separar do pecado. Não, como eu disse antes, nós não somos perfeitos, amados, mas há um desejo de aperfeiçoamento constante nas nossas vidas. Aquela pessoa me influencia negativamente, numa queda de braço, eu acho que ele influencia mais do que eu estou influenciando. Então vê se vale a pena você continuar nessa, porque se Deus fala que é impossível deixar como chama aquele negócio que ilumina mesmo? Esqueci que está na Bíblia lá. Uma lamparina embaixo de uma cama, pois uma lamparina foi feita para iluminar. Se você está iluminando, glória a Deus. Agora, se estão te colocando embaixo da cama, vê se vale a pena você estar ali, porque esse processo de santificação é para todos nós. E um dos últimos aqui também, amados, são os frutos da santidade. Ela se manifesta através das nossas ações, palavras, pensamentos, que são agradáveis a Deus. No embate do dia a dia, amados, eu acho que a pior batalha que nós temos é na mente, sim ou não? Começa naqueles pensamentos, nós sabemos que a janela da nossa alma são os nossos olhos, então você vê coisas às vezes que você não gostaria de ter visto, você escuta coisas que você às vezes não gostaria, e fica tudo aqui. Então, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, porque elas podem se tornar palavras, e nós sabemos que a palavra tem poder, e se você fica falando muito da mesma coisa, aquilo pode acontecer, tanto para o bem quanto para o mal. Então o poder da palavra, amados, eu mesmo esse dia, falei não sei o que lá de desgraça, aí uma pessoa que nem conhece tão bem a palavra, falou assim, não libera essa palavra, aí dentro do coração eu falei, miserável, ele está certo, eu sou ministro da palavra, prego a palavra, e toma essa aí de quem nem conhece a palavra, mas eu recebi a repreensão, amém, amados? E falei, é verdade, cara, às vezes a gente fica brincando, falando essas coisas, mas a palavra, mesmo brincando, ela é liberada, e às vezes a gente precisa vigiar, amados, pois a palavra, ela tem poder. Nós sabemos que nós invocamos o Senhor através de oração, que são palavras sendo liberadas, e nós sabemos que se ela tem poder, você fala, daqui a pouco aquilo acontece. Então vigia na língua, irmão.
Em Hebreus capítulo 12, versículo 14 ao 16, a palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero ver a Deus, amados. Então, se eu desejo ver a Deus, reconhecer Ele nos meus caminhos, eu preciso seguir a paz com todos vocês e também a santificação, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura por um prato do quê? De lentilha. Não está aqui, aqui foi o complemento, né? Quando eu busquei esse texto, amados, eu queria priorizar para que nós entendêssemos ainda o processo de santificação, porque sem esse processo nós não conseguimos reconhecer a Deus, nós não conseguimos ver a Deus nos nossos caminhos. Mas uma coisa também que me chamou muita atenção aqui foi a raiz de amargura. Pois a raiz de amargura, amados, não é apenas um sentimento passageiro de tristeza ou ressentimento. Isso acontece. Você tem uma notícia triste, você vai ficar triste. Algo acontece, você vai ficar ressentido, tudo bem. Mas amanhã você já esqueceu, faz parte da vida. Segue o jogo. Mas a raiz de amargura, ela é uma atitude cultivada, por isso que tem o nome de raiz. Para algo criar raiz, tem que fazer o que antes? Plantar, regar, tomar sol, chuva, ter nutrientes na terra, para que a raiz comece a crescer lá para baixo. Então a raiz de amargura é algo que pode ser cultivado nos nossos corações, um estado de espírito que se instala dentro de nós, e isso pode começar a crescer e contaminar a vida das pessoas que cultivam essa raiz ou que estão ao seu redor também. Como isso pode ser desencadeado na vida de um homem e de uma mulher de Deus, meu Deus do céu? Às vezes por ressentimento, falta de liberar perdão, guardar mágoas, não perdoar ofensas recebidas, amados. E a Bíblia também diz que nós devemos perdoar não só quando as pessoas nos ofendem quando você ofende, a pessoa fala: ai, perdão, pisei na bola. Mas quando você se sente ofendido por alguém, você fala: olha, me perdoa, você me tirou dos eixos, eu fiquei nervoso com você, porque você fez isso, eu não gostei. Pronto, não deixa uma semente de amargura ficar no teu coração, amados. Já resolve, em nome de Jesus. Uma outra coisa que pode desencadear isso nos nossos corações é ingratidão e insatisfação. Você não tem a capacidade, às vezes, de apreciar as bênçãos que Deus te deu, e você fica focando nas dificuldades e frustrações que você vive. Se eu pedir para você colocar na balança a sua vida hoje, o saldo é positivo ou negativo? Eu creio que em Deus, o saldo sempre fica mais positivo. Só que quando nós temos ingratidão e insatisfação, porque eu quero aquilo, que a gente não olha para tudo aquilo que Deus já fez. Se eu pegar do momento da minha conversão até hoje, quantas coisas Deus já fez na minha vida, e glória a Deus por isso. Existem algumas coisas que eu quero melhorar, claro que tem, todos nós devemos ter sonhos, projetos, sim ou não? Só que eu não posso ser ingrato, eu não posso ter insatisfação nas bênçãos que Deus já me deu. Eu posso ter desilusões e decepções, amados. Quem já teve, dá um glória a Deus aí. É dar glória a Deus mesmo, a gente passa por isso.
esperava alguma coisa desse líder, esperava alguma coisa do meu chefe, esperava alguma coisa do meu sensei, queria ganhar grau e não ganhei. Os jujuteiros aqui de presentes. Mas não se decepcione, não se desiluda, continue no seu caminho. Sentimentos de traição, injustiça, fracasso. E uma outra aqui também que é interessante: autopiedade ou vitimização. Acreditar que nós sempre somos as vítimas das circunstâncias, e a gente começa a desenvolver um comportamento do muxoxo. Quem sabe o que é muxoxo? Fica só assim, ó. Você vai fazer um negócio assim, insatisfeito, nada dá certo para mim, eu me esforço, mas o vizinho sempre acontece e comigo não. O cara chuta, sempre é gol, e o meu vai para a lateral, parece nem escanteio vira. Eu sou mais coitado, eu sou sempre mais vítima das circunstâncias, coitado de mim. Eu só reclamo e olho para as coisas de uma forma negativa. Não deixe uma semente de amargura virar uma raiz no seu coração. Nós não somos super-heróis, amados. A gente passa por tudo isso aqui, sim ou não? Eu estou lendo, eu estou rindo de mim mesmo. Que tem vezes que fica... Mas, se nós entendemos que Deus pede para que não haja alguma raiz de amargura brotando para nos perturbar, significa que Ele tem a solução. Pois uma raiz de amargura se instalando nos nossos corações, amados, nós começamos a ter algumas consequências disso, que é dificuldade dos nossos relacionamentos, a gente se afasta de amigos, familiares, a gente rompe os laços com as pessoas que a gente gosta, que a gente convive. Isso também gera conflito, perturbações, discussões nos ambientes, fica tudo muito pesado, fica tudo muito negativo. A gente perde a alegria e a paz de estarmos nos lugares que a gente mais gostava antes, porque é uma consequência, amados, de quem deixou uma raiz penetrar muito profundamente nos corações. E por seguinte, como se fosse um golpe final, o afastamento da graça de Deus. A amargura pode levar as pessoas a se afastar de Deus, pois ela se torna incapaz, ela não tem mais capacidade de experimentar a graça e o perdão que vem dos céus. Ela não consegue se perdoar, ela não consegue dar uma nova chance, ela começa a olhar para as situações, ela começa a olhar para as coisas que têm acontecido e focar só no que é ruim, e não consegue olhar para os céus, olhar para Deus, para a sua própria vida, daquilo como a gente já falou. Deus fez tantas coisas até aqui na minha vida, se eu colocar na balança, o saldo é muito mais positivo do que negativo, e por que eu estou assim? A Bíblia nos exorta, amados, a buscar a cura dessa amargura, e restaurar a alegria, a paz nas nossas vidas, e nós sabemos que Jesus, Ele é o príncipe da paz. Se você serve um reino, esse reino tem um rei, e o filho desse rei é um príncipe, é o príncipe da paz, o nome dele é Jesus. Graças a Deus nós estamos no time certo, amém, amados? Nós estamos no lugar certo, nós estamos nos inclinando para as coisas certas, aleluia. Como que eu vou lidar com... Beleza, você falou que não pode deixar uma sementinha de amargura, já resolve logo para não se tornar uma raiz. Mas e se tiver alguma coisa enraizada? E às vezes não é só uma raiz, né, amados? Pode ter mais, né? De amargura. Primeira coisa, amados,
é liberar o perdão. A gente sabe que você fica pensando tanta coisa. Uma vez eu tive uma experiência maravilhosa disso, com uma amargura no meu coração, só que era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade para chegar e me relacionar, me comunicar. E passava o dia, eu ia fazer os afazeres do dia, falava, não é nada, tá tranquilo, não é assim que acontecem as coisas? No dia a dia não é nada. Aí vai, manhã, tarde, noite, aí você põe a sua cabeça no travesseiro e fica pensando naquele problema. Será que é normal isso, meu Deus do céu? Então não é, fala, opa, temos um problema aqui que precisa ser resolvido. Ah, mas não é nada, de novo, orgulhoso, né? Eu sou oriental, eu dou minhas voltas por cima, eu resolvo sozinho. Que é uma cultura, né? Vou dar a volta por cima sozinho, imagina. Aí de novo, segue o dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e era a mesma coisa. Até que chegou num dia de célula, pronto, já falei o que era na época, e fui falar com os meus líderes. Estou com um problema assim, assim, assado. A pessoa olhou para mim e falou, meu Deus, nem percebi que eu tinha feito isso. Eu falei, pois é, fez, eu não gostei. Mas não queria falar, porque às vezes, né, me perdoa. Nem percebi que eu fiz isso. Olha, e na minha cabeça ia ser mó treta o negócio. Então você me perdoa da maneira que eu falei, o que eu falei. Eu falei, amém, glória a Deus. Amados, uma carreta de concreto saiu das minhas costas, numa coisa tão simples que foi uma luta de semanas para eu conseguir falar. E depois que eu aprendi isso, amados, aí eu nunca mais deixei de fazer, porque eu não preciso carregar um peso que não é meu, que Jesus já carregou na cruz, amados. E isso faz com que a gente tenha uma vida livre para adorar a Deus, sem peso, sem acusação. Então perdoa, libera perdão, mesmo que seja difícil, mesmo que você desista muitas vezes, mas uma hora você vai conseguir. Pois o perdão ele é essencial para romper com a raiz de amargura. Buscar a graça de Deus também é reconhecer a necessidade dessa graça e buscar ajuda para superar. Então tem pessoas, tem amigos que são mais chegados que irmãos, sim ou não? E talvez ela não seja o alvo desse liberar de perdão, mas você pode, às vezes, compartilhar para um homem ou uma mulher de Deus, que vai orar com você, que vai te incentivar a fazer o que é certo. E não vai meter o pau, falar, você está certo, vamos lá, vamos fazer uma casinha então. Mas homem e mulher de Deus fala, não, eu vou te ajudar em oração, para que você possa ter um dia preparado, para pedir perdão para essas pessoas. Então reconheça a necessidade da graça de Deus sobre a sua vida, para que você tenha essa coragem de fazer. Eu também, quando eu dei esse passo de fé, eu falei, ô Espírito Santo, me ajuda. Eu por mim mesmo não tenho nem coragem de falar isso, é tão ruim pedir perdão para os outros, tão difícil. Sim ou não? É difícil. Exercitar a gratidão, aprender a valorizar as bênçãos recebidas e reconhecer, aleluia, o bem que Deus já te fez. Busca a comunhão com Deus, fortaleça a sua vida espiritual, através da oração, como eu disse, leitura da palavra, a adoração. Faça também jejuns, são ferramentas que Deus nos deu para nos fortalecer e viver a graça dele e tirar essa raiz do mal de uma vez por todas dos nossos corações. E se você não sabe como começar, busque aconselhamento com pessoas mais experientes, que já viveram isso e venceram na presença de Deus. Quando a gente busca ajuda, não é que a pessoa vai resolver os seus problemas, mas é que essa pessoa já teve a capacidade em Deus de viver isso, então ela tem experiências que Deus promoveu a ela, e ela pode promover isso para você também em Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Quando nós nos convertemos, amados, a gente sabe que muitas coisas precisam ser
melhoradas. Então existe aquele posicionamento que você toma de santidade. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu tive uma radicalidade na época, a ponto de me afastar dos meus familiares por muitas vezes, sabe, aniversário de criança, churrasco do tio e da tia, dos amigos de longa data. Eu sei que isso é um tempo necessário para que você não seja essa lamparina embaixo da cama, porque muitas vezes você vai ser mais influenciado do que influenciar. Então você toma um posicionamento, uma condição de santidade, que você recebe Jesus primeiramente como Senhor e Salvador. Quem já aceitou Jesus aqui, dá uma glória a Deus. Automaticamente você faz parte do reino de Deus, então você toma uma posição, e ela é progressiva, é um processo contínuo, que a gente se afasta do pecado, a gente se aproxima de Deus, a gente busca a verdade de Deus, a vontade que vem dos céus, de Jesus, como? Através da prática da palavra, oração e comunhão. Só que passa um tempo, amados, que eu olho para trás, a gente tem que se arrepender por muitas vezes daquilo que a gente fez, né? Então, eu sei que existe um momento, vou falar como uma experiência que eu tive, que você precisa se posicionar por causa da santidade de Deus, e que se você às vezes fica indo muito nas coisas assim, de comunhão, você acaba sendo uma lamparina embaixo da cama, mas isso não pode durar muito tempo, amados, pois uma lamparina não foi feita para ficar embaixo da cama, ela foi feita para brilhar. E quando você entende em Deus que você foi capacitado por Ele, você precisa estar com seus familiares, você precisa estar com seus parentes, você precisa retomar algumas amizades, mas com o entendimento já, que você está aqui para ser uma lamparina que ilumina toda a casa, e não uma lamparina que fica embaixo da cama. Então, esse processo de santificação progressiva, crescente, é para o resto das nossas vidas, amados. Ela só vai acabar, a santidade final, é quando nós alcançarmos a vida eterna, na presença de Deus, onde Ele vai olhar para nós, Ele vai ver a nossa limitação, mas vai ver o nosso posicionamento. Você queria. Então você está aqui, então receba um abraço do seu Pai. Eu acho que o mais importante, amados, disso tudo, é nós termos uma santidade na nossa vida do cotidiano. Hoje eu entendo que ser integral na obra, amados, é integral 24 horas por dia. Não existe meio homem de Deus, meia mulher de Deus. Ou é homem e mulher de Deus, ou não é, sim ou não? Então, quando a gente fala a obra de Deus, tem que ser a obra, dentro da igreja e fora também. A santidade, ela é vista na nossa vida cotidiana, com os nossos gestos e atitudes de humildade, amor ao próximo. Como uma pessoa que não conhece a palavra vai ver Jesus na sua vida, se não for através dos seus gestos e atitudes? Não adianta você, às vezes, vai querer pregar, falar teologia, fala, cara, é legal, é bonito, é uma verdade, mas eu acho que no dia a dia faz mais a diferença das nossas atitudes do que aquilo que a gente fica de blá, 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 blá na orelha dele, sim ou não? Então, santidade na vida diária, amados, no cotidiano, gestos de bondade, humildade, amor ao próximo, sinceridade, dedicação, são mais importantes, amém? Do que ficar blá, 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 blá. A santidade é um conceito, amados, então que tem muitas faces aqui, como a gente pode ver, que nos leva para um único caminho, que é a presença do nosso Deus. A pergunta que eu havia feito, né? Será que todos nós somos realmente iguais? Cadê a fotinha aí? Passa a foto. Agora é a hora da foto. Põe a outra, Rodrigo, primeiro. Essa é a primeira?
Diminui ela um pouquinho aí. Dá para diminuir, passar a folha inteira? Aí. Diminui mais um pouquinho. Dá uma salva de palmas para o Ministério Infantil, amados. Primeiro. Quem está com filho aqui hoje lá em cima? Eles estão aprendendo a palavra, não é só recreação, amém? Eles estão sendo discipulados. Então, quando você vem e traz seu filho, filha, sobrinho, que seja uma criança, você está ensinando o caminho que ele deve andar. Com seus gestos e atitudes, de levantar cedo, buscar falar, vai, não quero, vai. Ah, vou dormir lá no Joãozinho, depois eu vou lá te buscar. Então, aqui, foi um trabalho que eles fizeram aqui no Ministério Infantil, como se fosse uma capa do Facebook. Ó, aqui tem até aulas de pensamento computacional. Bom, não sei o que o Nathan viu no Bob Esponja, que seria algo que agradasse a Deus, não fosse tão feio assim. Olha o olhinho do Bob Esponja lá. Olha lá, Nathan, 9 anos, olha lá, desenho preferido, Bob Esponja. Cara, eu achava que ele gostava mais do One Piece. Tudo bem. Cor preferida, laranja. Eu achava que era azul. Comida preferida, comida japa. Aí tudo bem. Ah lá. Eu achei que era, sei lá, lasanha, né? Uma parmegiana, tá ficando com fome aí já, né? Fala de comida. E tava na mesa lá de casa. Aí eu passei olhando, eu não sabia, fui até perguntar para a Thaília agora, foi feito aqui ou é de escola, né? Porque estava falando de Deus, então eu desconfiei. Então tá lá, a criança postou no perfil, cada um é especial e único para Deus. Por dentro, somos todos, dá para entender que é iguais ali, né? Que tá escrito iguais aqui, não dá para ver muito, tá? Aí qual é a ideia aqui? Tem um M&M's que é de várias cores, mas por dentro é tudo igual. E nesse exato momento, Deus, Ele falou comigo. Quando eu olhei isso, eu falei, dei uma olhada não sabia se era de escola ou não, falei, deixa eu averiguar. Olhei lá para ver se tinha nota. Será que a questão foi, será que realmente todos nós por dentro somos iguais? Depende do ponto de vista. Se for falar de órgãos, de estrutura de esqueleto, muscular, talvez sim. Coraçãozinho bate aí, bate aqui. Você tem 2 coração? Não, tem um também. Vamos parar por aqui, né? Falar de rim, aí de repente, doei um. Tá bom, é diferente, já entendi. Mas eles falam que quando a gente... O que isso quer dizer no fundo? Que quando a gente morre, fica o quê? Só a caveira, não é? A caveirinha é todo mundo igual, tudo bem. Só que eu lembrei da parábola do semeador. Em Mateus capítulo 13, coloca aqui para mim. Do 1 ao 9. A palavra diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na areia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e disse: eis que o semeador... Eu falei que era Marcos 4? Mateus, né? Não, peraí. Mateus 13, 1. Eu falei Marcos 4? Então tá. Obrigado. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e disse: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que essa mensagem diz.
Então eu lembrei que por mais que nós somos parecidos, por dentro nós não somos iguais. Porque existe 4 tipos de solo, pelo menos, que pode estar o seu coração, que está diferente do meu. E a palavra de Deus diz que Deus não olha como o homem vê, Ele olha para quê? Para o coração. Será que o meu coração é igual ao seu mesmo? Primeiro tipo de solo é o caminho. A semente caiu no caminho, representa pessoas que ouvem a mensagem, mas não entenderam ou não aceitaram essa mensagem, pois o coração estava endurecido, e o diabo pegou e levou embora. Nós temos um outro tipo de coração também, que é um solo pedregoso. A semente cai no solo pedregoso, germina rapidamente, mas não cria raízes profundas de Deus, e murcha quando o sol ele aquece. Simboliza pessoas que vieram para a igreja, ouviram a palavra com alegria, mas que desistem quando elas enfrentam a primeira dificuldade, ou quando ela põe o pé na calçada, tipo, se sente especial, fica feliz, sabe que é uma verdade, mas tem muita dificuldade ainda de enfrentar as coisas quando põe o pé daqui para fora. Tem os espinhosos também. A semente cai no solo espinhoso, ele cresce, mas o espinho acaba sufocando, representando pessoas que ouvem a palavra, mas se deixam levar pelas preocupações da vida e pela tentação das riquezas, impedindo o seu crescimento espiritual. Eu não tenho tempo para isso, eu vou priorizar aquilo. A nossa vida é feita de escolhas e prioridades, amados. E quando Deus ele resume os mandamentos, ele fala o quê? Ame a Deus de todo o seu coração e ao seu próximo como a ti mesmo. E às vezes as pessoas amam a Deus, mas elas amam também as riquezas. Todo mundo quer prosperar, amados, mas não deixe de agradar o seu Deus, não deixe de buscá-lo com diligência. Nós temos exemplos de pessoas prósperas na Bíblia, que não deixaram de adorar a Deus. Você vê Daniel, você vê José, dentre outros, Abraão, Isaac, todos prosperaram, mas nunca deixaram de adorar a fonte das riquezas dele, que está dentro dos seus corações. Então esse é o espinhoso. E por último, diga amém, é o solo bom, você. A semente que cai em solo bom cresce, ele produz frutos, e não fruto meia boca, são frutos em abundância, simbolizando pessoas que ouvem a palavra de Deus, entendem a palavra de Deus, recebem essa palavra de Deus com fé, e pela fé começa a praticar a palavra, gerando uma vida em abundância, não só para ela, mas para aqueles que estão em volta delas. Amados, cada pessoa tem as suas próprias experiências, as suas histórias boas, ruins, e isso faz com que represente ou explique quem nós somos hoje. Então eu não estou aqui para julgar ninguém, se você de repente é um tipo de solo ainda que você se identificou não ser tão bom, mas Deus ele cerca e cuida de cada um de nós, para que nós possamos aprender com Ele o caminho de verdade e de vida. Se você deseja ser um solo bom, você precisa ter obediência à palavra e à vontade de Deus, seguir os seus ensinamentos, seguir os seus princípios, revelados na palavra. A Bíblia, ela busca viver de acordo com isso, com os propósitos de Deus, e isso se encaixar nas nossas vidas também, praticar a justiça, agir com equidade, retidão, integridade, amados. Deus é nosso justo juiz, mas nós conseguimos andar com integridade e retidão na presença dEle. Nós devemos respeitar a todos,
Nós devemos praticar amor, misericórdia, amados, demonstrar compaixão, perdão. Esse é um solo bom, são pessoas que estão germinando, crescendo e produzindo bons frutos. Nós precisamos reconhecer e andar em humildade com Deus, que nós dependemos dEle para buscar todas as coisas, orientação, em todas as áreas das nossas vidas, e continuar a cultivar uma postura de humildade, diante de tanta riqueza que vem dos céus. Amar a Deus, amados, de todo o coração significa você render os seus sentimentos, você render a sua mente, render a sua força, dedicar toda a nossa vida a Ele, buscando um relacionamento íntimo, profundo, priorizando sempre a Deus em todos os seus caminhos. E aquele que é o mais fácil de todos agora, porque até aqui é gostosinho até. Vou amar a Deus, vou ser worshipeiro, vou tirar o tênis, vou ficar aqui na liberdade, glória a Deus por isso. Só que o mais legal de todos é amar o próximo como a nós mesmos. Aí você já começa a ouvir, né? Ai. Estender o amor e cuidado que temos por nós mesmos para com os outros, reconhecendo a dignidade e o valor que cada um tem. Beleza, eu não penso igual a você, mas eu vou respeitar os seus pensamentos, não significa que eu concordo, mas estamos juntos. Vamos fazer o quê? Quem gosta de comer um churrasquinho, levanta a mão. É unânime, né? Dá até glória a Deus. Isso a gente não vai brigar. Agora, quem gosta de acordar 5 horas da manhã para ir treinar? E aqueles caras tomam banho gelado, e faz vista no horizonte, e olha, mas eu estou indo dar aula lá, de blusa, toquinha, careca, né? Toquinha, não sei o que lá, aí tem o cara lá que vai correr. 5 horas da manhã, bermudinha aqui, ó. Primeiro que já não tinha nem coragem de vir aqui, ó. Eu acho que a cueca box é maior que a sunguinha, a tanguinha do cara aqui de corrida. Vai vista para o horizonte. Tá um pouco chuviscando, mas tá tudo bem. Já deve ter tomado o banhão dele geladinho, vai correr. Falou, cara, não concordo. Mas amo você mesmo assim. Adoração e louvor, reconhecer a grandeza e a bondade de Deus através da adoração. Quantas vezes a gente está para baixo, coloca um louvorzinho, começa a criar um ambiente, começa a adorar, você começa a expressar a sua gratidão a Deus, agradecer pelas bênçãos do Senhor, porque você já não é uma pessoa que tem raiz de amargura, e por quem Ele é, não por aquilo que Ele faz, e ter fé e confiança, acreditar nas promessas, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, amados. Mantenha-se posicionado, em nome de Jesus, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quem não cumpre as coisas somos nós, amados. A gente é falho. Virou o ano, vou fazer dieta, ler a Bíblia de capa a capa e é nós. Aí vai ver, está lá em Hebreus. Estou falando por mim, tá, amados? Aí eu vira o ano, o negócio do projeto bíblico de ler a Bíblia inteira de leitura dinâmica, eu estou falando, amém? Leitura diária, devocional também é uma maneira, né? Mas eu digo de ler a leitura dinâmica, ler direto. Aí o que era um ano virou 2, mas terminei. Um ano virou 2, amados, para eu terminar, mas terminei, glória a Deus. Mas quem não cumpre é nós. Deus, Ele cumpre as coisas dele, sim ou não? Quem já leu a Bíblia inteira aí, dá um glória a Deus. Uma experiência da hora, né? Ler 1, 2 vezes, você vai vendo diferente. Mas eu confesso que eu prefiro ler livros da Bíblia, dar uma mastigada, mas acho que ler ela inteira, dinâmica também é importante. Ler os livros e estudar o contexto é importante. Estudar e fazer um devocional que a palavra fala com você é importante. Importante é ler a Bíblia, amém? Em nome de Jesus. E por último aqui também é arrependimento, reconhecer os nossos erros, buscar o perdão de Deus. Não só pedir perdão, mas buscar o perdão de Deus para a sua vida, voltando-nos com Ele, com o coração contrito. A Bíblia diz, amados, que Deus, Ele não rejeita um homem e uma mulher
que busca Ele com o coração contrito, com o coração quebrantado na sua presença. Se há uma pessoa que sabia expressar bem os seus sentimentos na presença de Deus, esse alguém era o rei Davi, né? Em Salmo 51, ele nos ensina como o coração do verdadeiro adorador reage aos seus próprios erros. Salmo 51, eu vou ler algumas partes só. Versículo 3 diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Fala, olha, eu posso ser rei, eu posso ter conseguido tudo de prosperidade, ter a mulher que eu queria, ter o carro que eu queria, ter os subordinados que eu queria, mas eu sou pecador, eu sou limitado, Deus, e o Senhor que é justo e não eu. No versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E mais para frente no 17 ele fala: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Você pode ter errado o que for, ter dado um deslize aqui e ali, se sentido culpado por isso, mas quando você chega na presença de Deus, não tem a ver com o esforço que você faz, não tem a ver quanto tempo só, não estou falando que não é importante. Ah, mas eu orei, dobrei meu joelho e pedi perdão, glória a Deus. Ah, mas eu estou lendo a palavra, eu estou louvando, glória a Deus, continue. Mas não tem a ver com sacrifícios desse tipo, pois agradáveis a Deus são o seu espírito quebrantado. Não é o que você faz apenas, mas é como você faz. Então às vezes a gente esquece que, por medo de alguém te perguntar, sei lá, por peso na sua consciência, não, eu tenho orado, não, eu tenho lido, não, eu tenho jejuado, não, eu estou louvando a Deus, eu estou fazendo. É importante, mas aqui está falando e ensinando como você tem feito isso, qual é a inclinação que você é levado a fazer isso, o que tem sido um sacrifício agradável a Deus, com qual espírito você está se quebrantando, como o seu coração está sendo entregue nesses momentos. É duro você fazer isso? É por obrigação você fazer isso? Ou você está indo com o coração compungido, contrito? Uma vez eu ouvi que compungido é como se seu coração tivesse vários furinhos de alfinete, como se ele estivesse sangrando assim, doendo, por você conhecer a sua limitação e reconhecer as grandezas de Deus, tendo reconhecimento e certeza. Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com quem eu sou e como eu me achego a tudo isso. Que Deus possa tocar o seu coração nessa manhã, e se essa palavra está escrita nas Escrituras, espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É como se nós quiséssemos dar um checkmate para Deus e falando: Deus, me dá esse coração, porque desta maneira eu sei que o Senhor não vai me desprezar, independente daquilo que eu faço. Mas eu tenho percebido que o Senhor está se preocupando de como eu tenho feito as coisas, e pelo visto eu tenho feito de qualquer maneira. E eu não estou falando de pecados, amados, eu estou falando de um ativismo, eu estou falando de um piloto automático, eu estou falando de um mecanismo que, quando a gente anda por anos na presença de Deus, a gente acha que está tudo bem,
E Deus está nos trazendo novamente, aleluia, por uma essência tão simples. Mas Ele quer tocar o seu coração nessa manhã e fazer com que o seu coração sinta essas feridinhas e se aqueça novamente e receba os cuidados do Senhor. Não é a gente que tem que cuidar da imagem de Deus, amados. Ele não precisa disso. Deus é Deus. Deus, Ele quer cuidar dos nossos corações. Nós somos um sacerdócio, sim. Nós somos representantes, cidadãos. Só que Deus, Ele precisa ser defendido, amados. Ele precisa de pessoas com o coração entregue na presença dEle. Deus, Ele deseja pessoas que são verdadeiras. Tira a sua capa de religiosidade, e glória a Deus por isso. Tira os seus achismos, e se achegue na presença do Senhor com o seu coração contrito. Mas meu coração está duro, já apanhei pra caramba da vida. A pergunta que eu faço é, então as Escrituras estão mentindo? Deus não pode então te dar um coração quebrantado? Deus, Ele promete estar perto daquele que tem coração quebrantado, abatido. Deus, Ele oferece nessa manhã cura e restauração. Salmo 33, versículo 15 diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. 18, versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Não há opressão que fique sobre a sua vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas, o livra. Curva a sua cabeça. Recantoromanas lebebebeshe de candaranai. Até aqui eu fui, Senhor. Cria em nós um coração, Senhor, disposto a te obedecer. Cria em nós, Senhor, um coração contrito, compungido, quebrantado. Usa os nossos lábios, usa as nossas mãos, usa o nosso corpo inteiro como instrumento, aleluia, de adoração. Conhecemos as nossas transgressões, nós sabemos que os nossos pecados estão sempre diante de nós, Senhor. Nós pecamos contra Ti, e somente contra Ti e mais ninguém, pois só o Senhor é Deus, aleluia, e só o Senhor é o Santo de Israel. E nós sabemos que nós fazemos mal perante aos Seus olhos. Só que nós sabemos que o Senhor é justo no teu falar e puro no teu julgar.